Aprenda com o chefe, a série especial As Serras Gaúchas. Aqui o Vale dos Vinhedos, a Vinícola Valduga. História, saga, luta, superação. Essa família chegou aqui em 1870, no norte da Itália, Trento. Uma migração que pegou os anos sofridos, vencer as dificuldades da terra, superar, só superação. E essa superação, como tudo na vida, como tudo que se soma no sentido de acrescentar ao homem em cima do trabalho, da crença, da família, os resultados chegam. E nós vamos contar a história da saga dessa família, através de um dos irmãos, o Juarez Valduga. Juarez, que prazer, um prazer grande estar com você aqui e você abrir essas histórias da sua família. A nossa nação cearense agradece a você. Para nós é uma satisfação enorme também receber vocês aqui na Casa Valduga e contar um pouco da nossa história. Você nasceu aqui mesmo, nessa região aqui, foi isso? Eu sempre comento que fui parido debaixo do vinhedo, né? Parido debaixo do vinhedo. Isso é romântico, hein? É muito romântico, porque só que me lembrava que as formigas me beliscavam, né? E eu só lembro da minha infância muito pequena, diria assim, até os 10 anos de idade, e a gente vivia cercado dos vinhedos e todos os aprazivos que tinha a minha mãe e meu pai. E a partir daí a gente começou também, era uma vocação do meu pai, que todos os filhos tivessem um pouco de estudo. Uma formação. Uma formação. Quer dizer, o seu pai, esse também já enxergava além da geração dele. Quer dizer, ele via que a formação, a educação, certamente traria frutos para os sonhos dele. Com certeza. Toda a vocação de um pai italiano naquela época, geração, que tivesse um filho religioso, padre. E era talvez a única forma de poder estudar os filhos. Peraí, mas não fala uma coisa, você fez seminário? Eu fui para o seminário, 10 então anos de você idade. certamente escreve bem e fala bem, né? Porque se tem uma característica, quem tem essa formação, Seminário. Você estudou latim, então você Com domina certeza. a base da língua. Eu diria que sim, que eu fui muito disciplinado. Dos 10 anos até os 18, eu fui seminário, fui seminarista. Eu tinha uma vocação tremenda, talvez fui solicitado, pedido para poder se retirar, porque eu já estava um pouco à frente do seminário. E entrei no quartel, no Exército. Quer dizer que você sai do seminário e vai para o quartel. Eu comento muito que eu saí do céu, fui logo para o inferno direto, eu tive purgatório. Não é isso, não. Eu tive 2 grandes escolas de disciplina. Com certeza. Eu entrei dos 18 anos, fiquei até os 23 anos no Exército. No Exército. E essas 2 lições de vida que eu tive, né, foi a disciplina que eu tive. Né? E são então, complementares, né? Complementares. Então, e ao mesmo tempo, a disciplina interna de um seminário, ela é tão enquadrada quanto o quartel, né? Tanto quanto maior. Ou maior, né? Só que uma teologia por trás. Exatamente. Então isso me fez o retorno aqui da Casa Valduga com 23 anos de idade. Eu assumi a família numa época muito triste também. Eu tinha perdido 2 irmãos. E isso me fez seguir em frente os nossos passos, nossa vocação familiar e continuar o trabalho que o meu avô, meu pai tenha feito até agora, né? Eu acredito que foi essa força de vontade, esse desejo de mudar e se passou praticamente 100 anos cultuando a videira e se pisando com os pés, alguma coisa. Nós tínhamos a vocação de tomar o vinho, então era o nosso desejo de mudar esse hábito, de tentar transferir toda a nossa cultura para os demais. E tivemos que mudar o hábito até da produção, do plantio da videira, condução do vinhedo. Nós tivemos que mudar a origem nossa para a tecnologia de ponta hoje. Levei
Eu não achava que fosse tão longo assim, Isso ele é uma 35 superação, anos. né? Eu imagino o seu pai, que deve ter... será que ele captou no primeiro momento essas transformações, essa apropriação de uma nova forma de plantar e de conviver com aquela uva, buscando esse novo caminho do vinho fino? Não foi fácil. Não foi fácil, Não né? foi fácil, até porque nós damos uma passagem a ele para o Nordeste. Como é que é a história? A única maneira de poder tirar ele daqui foi dado uma viagem para o Nordeste e o retorno ele viu o vinhedo novo. E foi um impacto muito grande para ele, mas ele aceitou. E, a partir daí também o meu pai começou a aceitar. Ele foi um pouco à frente dos demais porque ele acreditou no trabalho da equipe, da família, na mudança também. Mas o primeiro impacto não foi tão fácil. Não foi tão fácil. Agora me fala uma coisa, eu sinto que a sua mãe teve um papel fundamental nesses momentos, porque como uma nona, ela me parece que ela estava ali na hora certa para falar as palavras certas para o seu pai. É isso mesmo? Com certeza. Nós éramos uma família até grande, na época, por 6 irmãos. Imagina, 6 sapecas, né? Sempre em confusão, e a mãe administrando a situação. Então ela sempre foi apaziguadora de toda a situação. Até o final da vida, ela aproximava a nós a manter viva a cultura. Isso nos deu um pouco de lição. Como também o meu pai, né? É lógico, é uma soma, né? Toda essa filosofia de avanço, toda essa busca de tecnologia, a gente tentou fazer o máximo, mas também não perder as raízes, né? Claro. Qual foi o primeiro vinho que seu pai se curvou e disse, filhos, olha, ou ele não chegou a falar isso, ou então, ao degustar, expressou que o caminho foi certo? Houve esse momento? Houve. E qual foi o vinho? Ele era um grande vinhateiro da região e vendia as uvas para uma grande vinícola da região, que também era Dreher. Tá. E esse proprietário, esse empresário, vendo essa dedicação do meu pai, ofereceu para ele as primeiras videiras Cabernet Franc. Primeiras Cabernet Franc vinífera a ser introduzido na região. Ele fazia já um vinho comum muito bom, já era quase de renome. Ele já praticava isso? E essa mudança, quando ele tomou o primeiro copo, ele disse, questo que é um bom vinho. Ele se rendeu. Esse foi a partida realmente da consciência de que a vinífera é superior. Fernando, nós lançamos um rosé seco em 82, eu lembro muito bem, e até comento que fomos muito felizes, porque tivemos que tomar todo ele, né? Então, com salame? Com salame? Com toda a nossa culinária presente. Conta pra gente um pouquinho dessa história do salame do seu pai, que é uma receita que ele traz e ele mesmo processava o suíno, o bovino e as especiarias, não é isso? Belíssimas histórias também, com dificuldades também de mudança. Todo animal nosso aqui era uma sobrevivência nossa. A vaca leiteira, o porco, a galinha, era uma maneira de poder sobreviver no passado. Né? E meu pai era muito ligado a isso. Ligado ao animal e à terra. Os embutidos do meu pai eram ímpar. Mas ele fez isso até o final da vida. Fernando, só para ter uma ideia, no passado, os estábulos, né, o chiqueiro de porco era muito próximo da casa. Né? Eu, quando substituí o primeiro, eu tive que inventar uma pousada quase no lugar da estrebaria para poder romper essa distância. Eu só entendi depois da morte do meu pai o quanto era importante ter tido os embutidos. Eu briguei a vida inteira com isso, porque o nosso foco era o vinho e meu pai gostava dos porcos, né? Porcos e vaca, que sustentaram nós na infância, com a polenta e leite, e os embutidos no café da manhã, à noite lá com omelete, era uma maravilha. Agora a gente vai se lembrando dessas boas épocas. Mas só após a morte dele, porque meu pai recebia os turistas com os embutidos. Imagina você criando porco de uma qualidade com milho para os turistas, totalmente de graça, né? E era o maior mate que o meu pai fez.
eu queria deixar registrado aqui algo que eu já falei com ele, mas que é um clamor desse país com relação à forma como os tributos chegam para quem produz vinho, para quem produz com a terra. Imagine que segurar o homem na terra significa deixar de levar para a cidade o carga e a sobrecarga de milhares. Quando se cria o enoturismo, você mantém e faz o retorno de pessoas das grandes metrópoles para o interior. A desoneração é o caminho. É simples. É uma legislação focada em cima de quem produz ter os benefícios que todo o planeta dá para quem produz na Terra. Fica registrado. Muito obrigado. E a você eu agradeço isso, de abrir a sua agenda apertada, corrida, mas é um presente. A nossa nação cearense agradece a você e a sua família. Eu me orgulho de ser colono. Então, eu acho que isso, como você afirmou, que o produtor rural, às vezes, é discriminado, de repente, nós temos que se orgulhar. O produtor rural é orgulho brasileiro. Sem dúvida. O DNA é europeu, mas a atitude é brasileira. Parabéns, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado a vocês todos. A vocês, obrigado pela audiência, hein?